Gravando, gravando. Boa tarde a todos. Os Cabeças Brancas agradecem aos participantes candidatos ao Conselho Fiscal da Petros. Como, na sequência, nós vamos dizer quem são os candidatos. O Rafael Prado e o Vinícius Camargo como titular, e o Rafael Prado como suplente, o Felipe Gruba como titular e o Luiz Mário como suplente. Temos aqui nossos colegas Cabeças Brancas, Henrique, o Luiz Rebelo, o Valdir Cruz. Temos também o candidato ao Conselho Deliberativo, Rafael Crespo. Temos o diretor da FUP, o Paulo César, e temos a Luana Aline, também nossa colega, eu acredito que é da FUP. Tudo isso vai ficar esclarecido agora, quando eu vou pedir a cada um que dê o seu boa tarde para todos os internautas, para todos os ouvintes, para todos aqueles que, a partir das 8 horas, estarão no canal dos Cabeças Brancas e no canal do Ângelo, no YouTube, assistindo essa gravação. Henrique, vamos começar do jeito que está na tela. Começando por Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Ângelo. Mais um debate agora com o Conselho Fiscal. Eu espero que seja bastante esclarecedor. E quero aqui fazer, de novo, uma constatação que a terceira chapa, que a gente chama aí de chapa branca, não compareceu, já era esperado, não confirmaram a presença, mas estamos bem representados. As duas chapas que estão aqui representam verdadeiramente os trabalhadores dos petroleiros. Vinícius. Bom debate a todos. Opa, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, para bater esse papo aí com a categoria, com todos os participantes da Petros. Obrigado, Vinícius. José Rabelo. Zeca. Boa tarde a todos e desejo aí que tenham todos um bom debate. O nosso candidato, chapa 41, Rafael Prado, por favor. Boa tarde aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nesse debate. Agradecer aí aos companheiros dos Cabeças Brancas do Rio de Janeiro por esse espaço democrático, para que a gente possa colocar nossas ideias na mesa, para que cada participante ativo e assistido possa escolher sua chapa com tranquilidade. Obrigado, Rafael. Felipe, por favor, o candidato também da FNP, correto, Felipe? Abre o microfone, isso. Olá, Ângelo. Não, candidato pela FUP na chapa Juntos pela Petros. FUP. Desculpe, candidato da FUP, Felipe Gruba. Por favor, Felipe. Não, boa tarde, aí, agora boa noite, né, às 8 horas. Agradecer o convite, poder participar desse debate importante organizado pelos Cabeças Brancas, num tema que é fundamental, que é a nossa Previdência, né? Então, saudar a todos aí que estão assistindo, né, todos os participantes assistindo o debate dos Cabeças Brancas, e vamos ter um bom debate, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Felipe. Luiz Mário, o suplente do Felipe na chapa. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, e temos um bom debate, digno dos petroleiros, e realizemos um bom trabalho, juntos pela Petros, e todos nós pela Petrobras, pela PBio e por todas as empresas públicas. Diversar faz mal. Obrigado, Luiz Mário. Obrigado, Luiz Mário. Paulo César, sua saudação, por favor. Bom, uma boa tarde, né? Já quase boa noite, né? Para quem vai assistir, né? Para quem está aqui presente, boa tarde. Para quem vai assistir mais tarde, boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui agora no debate dos candidatos ao Conselho Fiscal. Lamentar, mais uma vez, a ausência, nesse caso aqui, do representante ausente, né? E assim como aconteceu no debate do Conselho Deliberativo, apesar de convidado, também não compareceu. E aí,
lamentar a ausência e, mais uma vez, registrar para os eleitores que um candidato que precisa do voto do eleitor, que ele não se digna a participar de um debate para esclarecer as suas propostas, né, para explicar suas propostas e confrontar suas ideias com os dos demais candidatos, ele não merece o voto do eleitor. Se hoje ele está fugindo do eleitor, está fugindo do debate, imagine se por acaso ele foi eleito. Aí é que o eleitor, aí que o participante assistindo da pedra não vai achar ele de forma alguma. Por isso, lamentar mais uma vez a ausência. O confronto de ideias ele é fundamental para que o eleitor escolha o melhor candidato. Esperamos que esse objetivo seja atingido aqui no programa. Parabenizar mais uma vez os Cabeças Brancas pela iniciativa. É isso. Obrigado, Paulo. Valdir, nosso amigo flamenguista, o cara que ganha todos os títulos. Boa tarde e boa noite, né? Já que a gente vai pegar uma entre-safra no tempo, né? A todos que estão presentes aí nos debates e a todos os participantes assistidos que estão prestigiando e assistindo esse debate, né? Quero primeiramente saudar, né, e agradecer a presença dos candidatos e, por isso mesmo, valorizar a presença dos candidatos presentes, já que sempre acreditamos que o debate é a maneira mais salutar e democrática que os candidatos têm para apresentar os seus projetos, né? E acho que é um sinal de respeito ao nosso participante, a presença deles. Portanto, eu quero agradecer e congratular com eles a presença. E, ao mesmo tempo, eu fico muito decepcionado com a ausência de uma das chapas, assim como ocorreu no Conselho Deliberativo, sem sequer dar uma satisfação do porquê da ausência da chapa, né? Então, acho uma tremenda falta de consideração e até uma certa falta de educação conosco, e não só conosco, com os participantes do nosso plano Petros, né? Então, bom debate e que todos, dentro de uma maneira salutar, consigam apresentar suas propostas. Obrigado, Valdir. Aproveitando e agradecendo também a presença do Rafael Crespo, que já esteve com a gente na sexta-feira, candidato da FUP ao Conselho Deliberativo. A sua saudação, Rafael Crespo. Obrigado, Ângelo. Mais uma vez, saudar essa iniciativa dos Cabeças Brancas por estar realizando esse debate, que, de certo, vai ajudar muitos participantes e assistidos da Petros a tomar a sua decisão nessa importante eleição que nós vamos ter. Então, dedicar aí a todos que estão participando, que assistam até o final e compartilhem para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Rafael. A Luana nos avisou aqui no chat que ela está só assistindo, que ela está observando a todos nós e que, no final, ela vai dar o ar da graça dela. Ela é jornalista, está acompanhando um dos candidatos, acho que é o Rafael Crespo, é isso? É isso mesmo, Rafael? Ok. Não, é o Gruba. O Gruba também? A chapa como um todo. Está ótimo. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: essa iniciativa dos Cabeças Brancas tem um único objetivo: levar a todos os nossos colegas petroleiros informação, fazer com que o discurso de vocês, as respostas de vocês, de cada um de vocês, possa balizar a decisão daqueles que vão assistir ao debate a dizer: eu vou votar neste ou vou votar naquele outro candidato. E por isso que o Valdir fez muito bem em lembrar que lamentamos que os outros concorrentes não estejam aqui, porque é o confronto de ideias que faz a gente crescer.
Já perdemos tempo demais com os ausentes, vamos conversar com os presentes. A primeira pergunta vai ter um pouco mais de tempo do que todas as demais, e eu mesmo vou fazer. Ela é um pouquinho comprida, peço que prestem bastante atenção. De repente, como nós já encaminhamos, vocês já a têm com vocês. É muito importante que vocês tentem responder todos eles. Quem vai responder primeiro, Henrique? O Vinícius ou o Gruba? Tanto faz? Tanto faz, indiferente. Beleza. É uma pergunta comum às duas chapas, né? Quem quiser responder, responde. Então, vamos lá à pergunta. Por que os petroleiros devem confiar e votar em vocês? Quais as razões, as motivações que os estimularam a participar deste pleito? Comentem um pouco sobre as atribuições e responsabilidade dos conselheiros fiscais. Falem sobre a participação de vocês nas lutas em defesa da Petrobras, da AMS, da Petros e da participação de vocês em outras lutas, representando não apenas a coletividade petroleira, mas principalmente, mas representando os brasileiros como um todo. Vocês podem, durante 5 minutos, falar do início ao fim, ou podem ceder a palavra para o colega. Bom, então, começamos pelo Vinícius. Vinícius, a palavra é sua. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Camargo, tenho 46 anos, sou formado em administração, pós-graduado em gestão, com ênfase em pessoas, pela Fundação Dom Cabral, bem como em gerenciamento de projetos pela FIA-USP, né? E fiz o curso da AEPET, específico sobre gestão de Petros, né? Que os colegas promoveram para aperfeiçoar aí nossa categoria nesse embate perante a empresa, né? E fui chamado, né, a cumprir essa tarefa, né, dentro do meu sindicato, dentro da federação, e estou representando a chapa Petros para os petroleiros e petroleiras como titular ao Conselho Fiscal nesse momento, né? Eu acho que a gente tem um histórico de independência em relação aos governos e também às patrocinadoras desde sempre, né? Nós combatemos o Petrobras Vida, a repactuação, o rebaixamento que representou o Petros 2 na contribuição paritária por parte da Petrobras. A gente vê, né, a questão do pé de assassino colocado junto do ataque do Petros 3, que a gente fez um esforço enorme na construção de uma grande unidade entre os trabalhadores, com as associações, as comissões de base, né? O próprio Cabeças Brancas nasceu nesse momento de luta e se integrou ao Fórum de Defesa da Petros, né, nesse momento, e muito aprendeu, se aprimorou e disseminou todo o conhecimento que foi gerado a partir da construção de uma proposta alternativa ao caixão, que era o Petros 3, né, que é o Petros 3, e a chantagem estava colocada dos pés assassinos na sequência. E agora nós estamos colhendo algum fruto dessa unidade que a gente travou naquele momento, né? Construiu e enfrentou as dificuldades que estavam colocadas ali. Agora a gente está vendo, foram 1.944 pessoas que aderiram ao Petros 3 e pode ser que ele morra de inanição nesse primeiro momento, né? É isso que a gente trabalhou e pensou e sabe da necessidade de derrotar o Petros 3, porque ele ataca o PPSP, né? Tira a chance da gente cobrar as dívidas das patrocinadoras e de terceiros que lesaram a Petros, né? Liquida os nossos direitos e até mesmo a possibilidade da gente ir atrás dos responsáveis pelos danos causados ao patrimônio da Petros, né? A gente tem, então, esse histórico de luta e independência, né? Bem como quando a gente olha as lutas que nós travamos contra a privatização da Petrobras, né? Propriamente, eu estou na Petrobras desde 2002, né? Vi o nascimento do Petros 2, da repactuação, vi por dentro como se deu isso também, e a gente, desde lá, vem acompanhando esse assunto e se aprimorando junto aos colegas que muito conhecem
do assunto, como o Tedesco, o Brandão, o Siqueira, né? E a gente se aproximou e foi se formando também. Tem um cacuete de formação da administração, né? E da área que a gente trabalhou na Petrobras, com benefícios, e também com a questão da Petros, respondemos também nesse sentido, e a partir daí a gente vem fazendo essa luta junto da Federação Nacional de Petroleiros e fazendo o embate ao longo desse último período contra a retirada de direitos de previdência, de saúde, né, que a gente tem. A gente tem, nesse momento, por exemplo, uma liminar, tanto contra a questão do abuso lá da margem consignável pela Petros e pela Petrobras, garantindo aquela questão do 13º, dos 13% em vez do 30%, bem como uma liminar contra a associação que vem enterrar, vamos dizer assim, o direito de AMS dos trabalhadores, depois dos grandes reajustes que a gente teve no acordo coletivo de trabalho, que estão sangrando os trabalhadores nesse momento, e também os descontos abusivos colocados desde janeiro contra os trabalhadores. Então, nós estamos nessa luta, estamos fazendo esse embate ao longo desse último período, né? Bem como a gente, eu não sei se vocês lembram, a gente fez uma denúncia sobre uma reunião que houve do governo, que eles já estavam moldando a questão da CGPAR. Nós já fizemos uma denúncia antes deles saírem com a resolução. Fizemos um embate também jurídico nesse sentido e ganhamos uma liminar, derrubando a resolução da CGPAR. Então, tem muita luta, muita coisa que a gente fez, que estamos envidando todos os esforços nesse sentido, e não é diferente também os 16 anos dos nossos mandatos na Petros, de rejeição das contas, que possibilitam agora, vamos dizer assim, a própria direção da Petros, nesse último período, tomar medidas vinculadas ao que constava como inconsistência nos pareceres do Conselho Fiscal. É isso. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Agora vamos à mesma pergunta. Precisa responder, ou melhor, precisa repetir, Felipe? Não, né? Então, abre, por favor, teu... Pode começar. Eu vou aqui zerar o cronômetro. Zerado. Pode começar, Felipe. Bom, primeiro agradecer a todos e todas as cabeças brancas, né, que organizam esse debate. Dizer que, para mim, enquanto candidato na chapa Juntos pela Petros, é uma grande honra representar a FUP e seus sindicatos nessa disputa tão importante, né, que é a nossa previdência, a nossa entidade e a nossa aposentadoria. Me apresentar um pouco, sou Felipe Gruba, trabalhador da Transpetro há 13 anos, estou concluindo a minha pós-graduação na área de economia, tenho ao meu lado, na chapa, o companheiro Luiz Mário, que participou da direção da Federação Nacional dos Petroleiros e do Sindipetro RJ, que tem atuado sempre na luta em defesa da Petrobras. Junto da nossa chapa, temos o companheiro Rafael Crespo, que participou já do debate também, Cabeças Brancas, que é do Sindipetro NF, e Anselmo Braga, que é como seu suplente, né, que é também dirigente da FUP e do Sindipetro Minas Gerais. Para mim é uma grande responsabilidade, uma honra participar dessa chapa, que tem o histórico de luta da categoria no DNA da FUP, na defesa intransigente dos direitos e do interesse de todos e todas, petroleiros e petroleiras, e no caso da Petros, de participantes e assistidos. A FUP esteve na luta contra a privatização desde a década de 90, e não foi diferente agora, pós-golpe na presidenta Dilma, com os ataques, tanto do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Tanto que, quando a gente consegue, no Conselho de Administração da Petrobras, ter o nosso representante ali eleito, que no caso, David Bacelar, à época, denunciando já os ataques que se adivinhavam na Petrobras, mesmo já no final do governo Dilma, e que nos levou, na nossa plenária nacional da FUP, e tive o grande prazer de poder ter participado desse debate, a construir e elaborar a nossa pauta pelo Brasil, aonde colocamos de lado o debate econômico da categoria, que é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas o debate da política da Petrobras que nós queremos.
né? Qual é a Petrobras que o povo brasileiro quer e a Petrobras que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras e aposentados e aposentadas, queremos. E fomos fazer esse debate com a Petrobras já desde 2016, 2017. Então, não tenho dúvida que é extremamente importante estar ao lado da maioria dos sindicatos, né, das entidades, da Federação Única dos Petroleiros, nesse momento tão importante, né, numa gestão que tem feito diversos ataques, que começa com Temer, né, e a gente vê aí os ataques que permeiam a AMS, que permeiam a nossa Petros, e que faz parte do nosso DNA, do movimento sindical, de estar na luta em defesa, né, da coletividade, da categoria. E na luta do enfrentamento da CGPAR, né, que é uma orientação extremamente ruim para todos nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, participantes e assistidos, temos esse enfrentamento dado tanto na luta cotidiana, né, mas também na atuação política e jurídica. E todo esse enfrentamento tem levado também a consequências, né, porque a empresa, nesse momento, não é do diálogo, né? Então, há consequências, sim, de ataques que a gente vê o nosso coordenador-geral da FUP sendo punido, e não como pessoa física, mas uma punição que é extremamente jurídica, em 29 dias, na luta em defesa de todos, né? E nesse momento, como até Rafael, no seu debate cita, estamos vivendo um momento de ataque e da greve dos trabalhadores da PBio e no NF. Então, é um momento, assim, onde exige de nós muito enfrentamento, muita luta, e é por isso é importante a gente estar sempre aqui dialogando com as entidades representativas, 4 minutos. Com todos, que estiveram sempre na luta em defesa dos interesses dos petroleiros e das petroleiras, dos participantes e das assistidas e assistidos. Tem algumas coisas, só para não deixar de citar, mas a FUP também sempre esteve na luta contra o Petros Vida, teve uma participação fundamental da FUP na criação do Petros 2, sem dúvida nenhuma, no enfrentamento ao pé de assassino. Então, é esse legado que eu, enquanto candidato conselheiro, né, quero tentar manter no Conselho Fiscal, defendendo essa trajetória que a Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos sempre abrilhantaram, né, na defesa da categoria. Obrigado, Felipe. Chegamos bem em cima do tempo. A próxima pergunta, a pergunta de número 1, porque essa era uma pergunta igual para todos, será feita pelo Henrique. Correto, Henrique? Vamos lá, então. Correto. Nós temos 10 perguntas aqui, iríamos fazer sorteio se houvesse a terceira chapa, mas como só tem as chapas que nos representam verdadeiramente, eu vou fazer a pergunta intercalada, tá? A primeira pergunta vai ser para o Felipe Gruba, né? Porque o início da primeira pergunta, que foi geral para todos, foi do Vinícius. Então, a primeira pergunta é: se eleito for, qual a sua visão sobre as atribuições do Conselho Fiscal sob a ótica da legislação dos fundos de pensão? Felipe, é com você. 3 minutos, Felipe. Microfone. Oi, deu uma chave. Pode repetir, por favor? Sim. Não sei se se eleito for, qual a sua visão sobre as atribuições do Conselho Fiscal sob a ótica da legislação dos fundos de pensão? Desculpa aqui, internet, mas vamos lá. Primeiro, o papel do Conselho Fiscal tem um papel muito claro de atuar em cima da direção da Petros, né, e das auditorias, tanto internas quanto externas. Então, nosso papel enquanto conselheiro, sem dúvida nenhuma, é estar de forma rigorosa atuando para garantir que tanto as auditorias como os atos da direção da Petros sejam realizadas de forma a atender os interesses dos participantes assistidos. Para que a gente possa atuar em cima disso, é fundamental a gente manter a relação, né, com as entidades representativas, garantindo que, se necessário, né, a gente possa dialogar com os representantes da categoria, que são as diversas entidades, como FUP, FNP, no
caso aqui vocês, Cabeças Brancas, entre as demais outras entidades que representam uma parcela ou uma totalidade da categoria, mas também levar, caso necessário, as denúncias para os órgãos de controle de fiscalizações de governo, né, como a Previc, né, e ter como, mas não poder levar de qualquer forma, sempre buscando o embasamento técnico necessário para evitar qualquer consequência também negativa ao plano ou à instituição, né? Então, por isso é fundamental que a gente tenha, além dessa relação política com as entidades, mas também uma relação técnica com a assessoria para nos garantir o melhor encaminhamento, melhor deliberação, evitando qualquer consequência negativa nesse processo. Obrigado, Felipe. A mesma pergunta, por gentileza, vamos colocar para o Vinícius. Vinícius, poderia responder a mesma pergunta? Sim. Gente, eu já tive uma experiência como conselheiro fiscal e conselheiro de administração numa pequena instituição financeira, uma cooperativa de créditos trabalhadores. Trabalhar tanto no Conselho Fiscal como no Conselho Deliberativo. E existia uma legislação específica dos bancos e das cooperativas. E há também uma legislação específica no que se trata de fundos de previdência, né? Então, essa legislação determina os limites da nossa atuação, determina quais são as tarefas obrigatórias e mínimas do Conselho Fiscal e do Conselho do Conselheiro, né? Então, a gente sabe que o órgão do Conselho Fiscal é órgão de controle interno, né? Nesse sentido. E controla desde a gestão orçamentária, passando aos controles de desempenho administrativos, o acompanhamento das auditorias internas e externas, né? Até a avaliação da gestão, né? A partir da apresentação dos relatórios da auditoria. Então, a gente, vamos dizer, tem visto, e houve uma inovação nesse último período, né? Que agora a gente não só avalia só as contas, nós avaliamos a gestão, a atuação do Conselho Deliberativo e a atuação da própria diretoria executiva. Então, nós temos mais, vamos dizer assim, obrigações e responsabilidades como Conselho Fiscal que nós vamos enfrentar, né? Nós temos visto a atuação anterior a esses últimos mandatos, uma atuação bastante enérgica, rejeitando as contas por 16 anos e fazendo os apontamentos de todas as inconsistências que foram verificadas pelas próprias auditorias e outras que se confirmaram depois que conquistou as auditorias. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Fica na linha que a próxima pergunta é para você. Eu vou fazer algumas afirmações relacionadas às atribuições do Conselho Fiscal e vou pedir a sua opinião. Considerando que entre as atribuições dos conselheiros fiscais estão apreciação e fiscalização das contas da Fundação Petros, emitir ofícios aos diretores e presidentes dos órgãos de direção e controle, aos conselhos deliberativos da Petros e da Petrobras, a pergunta que se faz além dessas, ou melhor, desculpe, essa seria a segunda. A pergunta que se faz se você for eleito, você tem ou tinha conhecimento dessas atribuições? Como você atuaria se não houver retorno dos ofícios que você tenha expedido a esses órgãos? 1 minuto e meio, Vinícius. Gente, eu tinha conhecimento, já tenho essa experiência anterior, né? E a partir do envolvimento com os companheiros, a gente conhece um pouco do trabalho e da atuação deles ao longo desse último período, bastante efetiva e atuante, né? Os companheiros têm. Então, nesses casos, normalmente, quando dão respostas evasivas ou não respondem, a gente vai escalando, né, na hierarquia. Mandou ao Conselho Deliberativo, não foi, vai à diretoria executiva, vai à Previc, vai subindo e escalando, porque a gente vai determinando as leniências de cada órgão desse no momento que a gente vai fazendo, vai buscando uma resposta ao nível superior aí na hierarquia de controle dos fundos de previdência.
Então, vamos dizer, tem uma questão prática nesse sentido. Ou seja, a gente vai buscando a responsabilização por etapas. Isso. Perfeito. A Previc, Ministério Público, CVM, TCU, e vai buscando, registrando isso, para que haja, vamos dizer assim, um comprometimento dessas entidades que a gente não viu ao longo de 16 anos. Obrigado, Vinícius. Felipe, quer que eu repita a pergunta ou você pode já ir direto? Não, não é necessário, Ângelo. Obrigado. Beleza, vamos lá. Bom, até para não chover no molhado, mas é isso. É importante a gente seguir todas as etapas, né, de questionamento, né, deixando claro, oficializando, deixando registrado os questionamentos, mas o que fica claro nesse processo é a relação com as entidades. E aí acho que tanto eu quanto o Vinícius tranquilo nessa questão, porque não estamos aqui debatendo com o candidato da chapa branca. E aí, qual a relação com a entidade? Se nenhum órgão oficial responde, como que você pode agir, né, em relação a isso? É na política, é no debate político, é no enfrentamento, é na mobilização. Óbvio que a gente está num momento delicado da pandemia, onde a gente tem que tomar um cuidado extremo de realizar grandes mobilizações, mas o papel óbvio do conselheiro, além de toda a atuação dentro do conselho, mas sim seguindo as instâncias, mas não tendo a resposta dos ofícios, após seguir todas as esferas, sem dúvida nenhuma, é denunciar isso para as entidades representativas e trazer isso para o debate político, né? E se é precisar fazer ocupação na Petros, é estar junto com os companheiros, se é ocupação na Petrobras ou fazer mobilização na frente de algum órgão estatal. Acho que esse é o papel dessa relação entre o conselheiro e as entidades representativas. Obrigado, Felipe. Henrique, quer fazer, por gentileza, a pergunta seguinte? Parece igual, mas não é, tá? Vai lá, Henrique. Então, com grupo mesmo. Sim, complementando essa pergunta aí, além dessas atribuições citadas aí na pergunta número 3, né, vocês têm conhecimento de outras alçadas e atribuições do Conselho Fiscal? Começa com Gruba. Microfone, Gruba. Sobre a atuação do Conselho Fiscal, óbvio, como até o Vinícius citou, é delimitado em lei, né, teve um ganho de amplitude recente de poder atuar, né, em relação a isso, onde pode acompanhar e cobrar da diretoria executiva da entidade, né, acompanhar o processo de auditoria, tanto interna quanto externa, garantir, principalmente no caso da auditoria interna, a sua isenção e liberdade de atuação, né? Então, todo esse processo que eu acredito que é fundamental com a base das entidades representativas atuando junto. Então, acompanhamento das denúncias de ouvidoria, né, dos canais de denúncia e cobrando o tratamento dessas denúncias, né, acompanhando e propondo melhorias na gestão. Então, dentro desse arcabouço que cabe ao Conselho Fiscal, que hoje tem um aumentar de atribuições e de possibilidades, mas ele cabe esse olhar fiscalizador, contudo, também de propor melhorias na gestão, né, financeira da entidade. Obrigado, Felipe. Vinícius, o seu posicionamento, Vinícius. Acho que eu já, na primeira resposta, né, eu já acho que na primeira resposta eu já pincelei um pouco outras atividades, né, os controles internos. A gente sabe, vamos dizer assim, do acompanhamento que a gente tem que ter a partir do que o Conselho Deliberativo determinou à diretoria como plano de trabalho, e aí o Conselho Fiscal tem a obrigação de acompanhar se esse plano de trabalho está sendo executado ou não, considerando as questões administrativas também, né? E a gente tem a possibilidade de propor melhorias em todos qualquer processo que estão colocados, seja para a diretoria, seja para o próprio Conselho Deliberativo, considerando lá o aprimoramento dos controles internos. Ainda a gente anda par e passo junto à área de compliance e integridade, né, das empresas, porque elas estão fiscalizando lá se as normas e a legislação estão sendo cumpridas pela diretoria. E esse trabalho é o trabalho central
de um conselho fiscal atuante, verificando lá se o regulamento está sendo cumprido, né? Se a norma geral está sendo cumprida, que muitas vezes, explicitamente, a diretoria da Petros não cumpre. Ainda, complementando a resposta anterior, a gente sabe, né, que quando não se responde administrativamente, existe a atuação jurídica e a atuação política. Nas duas vias nós temos que atuar. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Pediria ao colega José Luiz Rabelo se puder fazer a pergunta número 4 para o Vinícius mesmo. Pode ser? Microfone, Rabelo. Ok. Estou só pegando aqui a pergunta. Ok. Você acha que o fato do conselheiro eleito ser gerente ou possuir cargo de confiança, conforme artigo 12 e 17 da Lei Complementar 108 de 2001 e artigo 35 da Lei Complementar 109 de 2001 e artigos 2º e 5º da Resolução CGPC de 8 de 2004, que objetivam garantir isenção e autonomia dos conselheiros, pode trazer algum conflito de interesse com as orientações da empresa e as decisões que precisam ser adotadas enquanto conselheiro da Petros? Ficou um parêntese grande, se quiser que eu repita, ou está subentendido para todos aí? Está tranquilo. Vinícius? Está tranquilo? Está tranquilo. Gente, a gente ainda teve, até nessa campanha, nessa eleição, né, os colegas falando como se o conflito de interesse podia ser previamente definido a partir de um cargo que o cara assume, tenha dentro da Petrobras. Não é bem assim, né? Tem que ser avaliado caso a caso e cada tema que está sendo submetido para avaliação no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal, né? Então, não é pelo cargo que a pessoa ocupa que já está pré-definido qualquer conflito de interesse dela. Tem que ter uma avaliação concreta. Ainda a responsabilidade primeira, né, sobre avaliar e apontar os conflitos de interesse é da diretoria, da gestão da Petros, né? Não é propriamente de um conselheiro fiscal ou de um conselheiro deliberativo. Ainda, tanto o conselheiro fiscal quanto o conselho deliberativo tem que avaliar em cada pauta que está colocada se ele tem algum conflito de interesse e, por ele tem que registrar o conflito para não lesar lá a decisão que for tirada a partir da sua participação, né? Para que não haja uma lesão à instituição a partir depois que alguém levante o conflito de interesse próprio contra o que ele votou ou participou na votação e avaliação. Então, tem essas condições que a gente tem que avaliar e observar e tomar cuidado, né? A gente sabe do conflito de interesses bastante explícito dos gerentes, quando a gente vê a limitação deles de não poder votar contra a direção. E esse é um conflito que está colocado e que a gente tem registrado, e que antes podia ser um impedimento, de fato, para ele. Tá certo? Então, são esses aspectos que eu acho que a gente tem que colocar e que, quando a gente aponta conflito de interesse, tem que falar qual é o tema e o porquê. Obrigado. Obrigado a você, Vinícius. Vamos lá. Rafael, ou melhor, Felipe, por favor. O microfone, Felipe. Pronto. Beleza. A grande honra ser comparado aí com o Rafael. Tanto ao Prado quanto ao Crespo. São dois Rafaéis. Muito bom. Bom, óbvio, a questão do conflito de interesse, ela tem a sua objetividade, que tem que ser muito clara. Contudo, né, se a gente olhar o debate que a gente está fazendo agora dessa eleição, o debate dos candidatos, é muito evidente que a Petros, ela tem, dentro do seu Conselho Deliberativo e do seu Conselho Fiscal, já as suas vagas pré-determinadas, que são da gestão da empresa, da patrocinadora. São os 3 representantes da patrocinadora no caso deliberativo, do Conselho Deliberativo, e os 2 conselheiros fiscais indicados pela patrocinadora. Nada, óbvio, impede que um gerente, uma questão objetiva não tendo muito clara, dele sair candidato. Mas eu não tenho dúvida que o papel dele é debater isso dentro da empresa, dentro da corporação, dentro da patrocinadora, já que ele é cargo de confiança da patrocinadora.
Então, acho que não é nem ético com os participantes assistidos uma pessoa que tem uma trajetória forjada na gestão da empresa, querer, no momento que é fundamental, que é poder participar dos órgãos de representatividade, que são dos participantes assistidos, se colocar ali como independente. Então, é fundamental, como diz aquele ditado, cada macaco no seu galho. Se o cara optou, e muito bem, é um direito, ser de cargo de confiança, dispute as vagas de cargo de confiança. A vaga dos participantes assistidos, que sempre estiveram na luta da defesa da Petros e da Petrobras, né, tem que ser disputada entre esses trabalhadores, que nunca se colocaram à disposição, ou se não estão à disposição da gestão, né? Então, e a gente já viu esse problema muito recentemente no próprio Conselho de Administração da Petrobras, aonde uma pessoa se dizia isenta e do movimento sindical, se elegeu ao conselho na vaga dos trabalhadores e cumpriu com o roteiro da gestão, ganhando um cargo depois, sendo valorizada depois por ter cumprido uma tarefa a favor da gestão e não com os trabalhadores. E no caso da Petros também não é diferente. O Conselho Fiscal, né, teve, na sua história recente, uma candidata eleita e aprovada, eleita como isenta, né, e que, no meio do seu mandato, saiu para cumprir um papel na gestão da empresa. Então, a gente tem que ter a clareza, na hora do voto, que o candidato tem que responder aos interesses dos participantes assistidos, e não ser da confiança da gestão, ainda mais dessa gestão que ataca, como ataca com o Petros 3 e os ataques à ANS. Obrigado, Felipe. Eu vou me permitir fazer aqui um comentário. Vocês dois resumiram de forma brilhante, complementando uma resposta da outra, quais são realmente as necessidades e as observâncias neste caso concreto. Fica aí na tela que você vai responder a quinta pergunta. Não é uma pergunta exatamente para você, Rafael, Felipe, mas é o seguinte. Na separação de massa de repactuados e não repactuados, houve uma série de não conformidades apontadas pela assessoria do Conselho Fiscal. E a mais grave delas todas recebeu o próprio selo do Conselho Fiscal. Foi na segregação dos ativos. Qual é a sua visão e como é que isso pode ser resolvido, Felipe? Olha, Ângelo, primeiro vou ter que pedir desculpas, né? Porque, assim, de fato, desconheço qualquer irregularidade nesse processo. E aí, acredito que, tendo tido irregularidade no processo de cisão, né, dos ativos, é fundamental que exista alguma ação para se cobrar a reparação disso, né? Então, eu até peço aqui, não sei se você tem essa informação, ou outras entidades possam ter, dessas ações, porque é fundamental, se teve algum ato que foi ali apontado de forma atente ao interesse do participante assistido nesse processo da cisão, é importante que a gente tenha ações que cobrem isso na justiça e os resultados desse processo, né? Porque não podemos deixar passar isso em branco. Agora, de fato, eu desconheço qualquer irregularidade nesse processo. E aí seria importante... Na próxima pergunta, nós vamos informar qual é. Tá tudo bem, nenhum problema. Mas é isso, é importante a gente saber dos processos, porque não pode ter uma irregularidade, né? Se está dita que tem uma irregularidade, é fundamental que exista a cobrança judicial dessa irregularidade para ter a sua reparação. Mas, enquanto conselheiro, qual seria, se eleito for, né? Qual seria a sua atitude? Bom, aí a minha atitude é, óbvio, baseada em... É que não foi o entendimento da pergunta não foi esse meu, né? Mas o entendimento foi do passado ali, mas o meu a segregação dos ativos, né? Que houve alguma irregularidade que não foi colocada a claro pelo Conselho Fiscal. Então,
você foi correto em dizer, não conheço, mas se houve irregularidade, tem que ser apurada e corrigida, se for o Sim, caso. então, eu acho que toda e qualquer irregularidade, Ângelo, é isso. Eu desconheço e acho que ela é isso. Se ela existe, se existe a materialidade da irregularidade, eu não tenho dúvida. Tem que cumprir os trâmites e ir para a justiça, cobrar a reparação dessa irregularidade e aguardar o devido processo legal. Eu, quanto conselheiro, não cabe a mim ser permissivo ou tolerante com qualquer irregularidade. Eu estou cumprindo um mandato que é da categoria, que é dos participantes desse rito, respondo, né, enquanto CPF também, então tenho que cumprir com o devido rito e com a responsabilidade do cargo. Não doa quem doer, né? Porque senão é meu nome também que coloca-se em exposição e a minha representatividade dentro da federação e do sindicato da qual faço parte. Então, não tenho dúvida que nosso papel é cobrar de todo o processo caso tenha uma denúncia com materialidade. Agora, em relação a esse caso específico, de fato, não conheço, mas é importante a gente ver até, se vocês puderem apresentar o caso, alguma ação judicial que foi tomada. A pergunta seguinte vai esclarecer isso, Felipe. Talvez teria sido melhor fazer a pergunta que vem na sequência e depois essa. Peço desculpas a você e ao Vinícius por conta disso, tá? Mas você vai entender na sequência. Vinícius, por favor. Gente, até existem diferenças aí de avaliação quanto a esse conteúdo, né? E avaliação no meu próprio campo, quanto ao que ocorreu, o que não ocorreu. Uma coisa que é importante frisar, né, é que a gente foi contrário à separação de massas, porque a gente sabe que a repactuação de contratos e também significa uma fragilização do plano, né? Quando a gente vai fazendo todas essas divisões, né, que a gente vem vivenciando ao longo do último período. Ainda, quanto à questão do contingente judicial, já houve uma reavaliação do contingente judicial relativo a esse impacto, né? Então, a gente tem que ver se permanece um dano relativo ao NPP, né? Então, tem essas questões, nós temos que modular. Ainda, quando a gente olha a questão do problema da separação, né, já estaria superado, porque no ano passado já houve a separação entre pré e pós-70, né? Então, tem aqueles ajustes e aí chegada em conta de contas foram feitos. Havendo ainda dúvidas se aquelas massas estão a menores ou algumas normalmente a menores, né? Aí nós temos que verificar e ver quais são as evidências para a gente poder apontar e buscar uma reavaliação, de fato, dessas massas, né? E poder dar uma resposta consequente no próximo momento, já que vocês falaram que não houve nem auditoria, né? Então, acho que nós temos que reforçar, e naquele sentido em que, se a diretoria da Petros não deixou ou não fez a auditoria, nós temos que solicitar a Previc, aos outros órgãos que atuem sobre a diretoria da Petros para reavaliar essas questões que existe dúvida entre os seus participantes em relação a esses procedimentos. Acho que é isso. Obrigado, Vinícius. Aqui é o seguinte, essa questão nos foi enviada por um antigo conselheiro e ele conhece muito bem o problema. Talvez tivesse sido ideal a gente inverter essas questões. Só que agora vai ficar claro, tanto para você quanto para o Felipe, a quem eu já pedi desculpas, porque talvez esse caso não tenha sido tão comentado e não tenha se espraiado em termos de conhecimento. Henrique, faz lá a pergunta número 6 e esclarece as dúvidas. E aí o Vinícius vai complementar a resposta dele e o Gruba depois vai ficar mais tranquilo, porque ele foi surpreendido por uma coisa que pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Vai lá. Então, Ângelo e todos aí do debate, na verdade, essa pergunta número 5 tem a ver com a separação de massas de R e NR. A pergunta que vem agora é em função da cisão dos pré-70, né? Que também é uma separação de massa, né? Então, a pergunta é o seguinte, primeiro a gente vai no contexto, que a proporção
era de 75 a 25, entre repactuados e não repactuados. E ela foi substituída por uma relação de 77 por 23 depois da segregação dos pré-70, devido ao contencioso jurídico ser muito alto. Aí ocorre que 40% desse contencioso era dos pré-70. O contencioso, na época, era superdimensionado. Por que isto não foi corrigido, sendo o prejuízo do ZNR na ordem de 2 bilhões? Né? Neste caso, o que deve ser feito ou poderia ser feito no seu entendimento? Veja bem, a pergunta número 5 tinha a ver com a separação do NR. Eu entendi. Eu até respondi os dois juntos. Exatamente. Agora tem a segregação dos pré-70 influenciou nos R's dos NR. Ok? Para ficar melhor entendido. Gente, eu entendi. Eu até misturei as duas. É porque vocês dividiram as duas perguntas. E eu respondi de conjunto as duas, falando da questão do contencioso e da reavaliação que já houve. Aí vocês estão falando o seguinte: olha, essa reavaliação tinha que ter se dado antes da cisão das massas. Então, tem um impacto e teria que fazer essa reavaliação, o impacto da reavaliação que foi feita já nesse último ano, verificar qual o impacto que tem na cisão, né? Para que haja um rebalanceamento aí dos valores, considerando que esse contencioso é de responsabilidade ou de custo dos pré-70, que são de custo da Petrobras, né? Então tem essas questões que vamos dizer assim, eu citei, né? Agora acho que fica mais claro para todo mundo que está ouvindo dessa separação das duas perguntas, que eu respondi de conjunto, né? Então tem essa avaliação, né? E vamos dizer, porque existe uma avaliação de que fala, ó, se houve já agora uma reavaliação do contencioso, não tem impacto mais na questão das massas. Vocês estão falando, não, existe impacto. Então, tem teses dentro do movimento que a gente tem que avaliar e tem que estudar junto para poder formular aí e instrumentalizar para poder fazer qualquer cobrança do tipo, ou também um estudo a partir das auditorias internas e das consultorias que existem para o Conselho Fiscal e dos membros mesmo do nosso Conselho Deliberativo, de todo o conhecimento que os companheiros têm. Vinícius, o nosso consultor para esses assuntos, ex-conselheiro, ele disse o seguinte, que está no final da pergunta: existe um prejuízo para os não repactuados, os que estão no PPSP, tá? Não os que foram para o pré-70, de 2 bilhões. E, nesse caso, objetivamente, isso ainda não foi resolvido. Então, a pergunta objetiva é: o que deve ser feito em relação a isso? É isso que eu estou falando. Então, é porque, vamos dizer, na hora da avaliação do contencioso e da questão da divisão, estou falando, existe diferença com outros conselheiros também, se é isso ou não, né? Então, estou falando, olha, como já houve tratamento por parte da Petros, tanto com a separação do pré e pós-70 nos balanços anteriores, quanto do contencioso, nós temos que ver o que resta de impacto a partir dessas duas reavaliações. Porque vocês estão falando para a gente o seguinte: opa, essa reavaliação tinha que ter sido feita antes da cisão. E a partir da reavaliação que já foi feita agora, fica mais fácil da gente avaliar qualquer impacto. Então, nós temos que tomar conhecimento das diferenças dessa reavaliação e ver qual que é o impacto que está colocado contra as massas. É isso, entendeu? E aí nós temos que dar o tratamento. Aqui já o dever de casa, em você ou o Felipe sendo eleito, já tratar desse assunto. Agora é contigo, Felipe. E, de novo, te peço desculpas, agora você pode complementar a sua resposta com todas as informações. Vai lá. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que deixar claro, né, Ângelo, que é contencioso pré-70 é integral da Petrobras. Tem que ser integral parte da Petrobras. Agora, o contencioso pós-70, aí a questão do NR e do R, óbvio, a gente tem que olhar para o número de ações e do valor dessas ações, e não só olhar para o número de participantes e participantes.
em cada, ou no repactuado ou não repactuado, porque isso interfere muito, né? Então, é fundamental que a gente olhe, provavelmente o NR, a princípio, tem um número percentual de ações maiores que no repactuado. Então, o contencioso tem que se adequar a isso também, de forma a deixar claro. Agora, esse assunto, eu até gostaria de saber, você falou que foi um conselheiro, não sei se é algum conselheiro já da Petros, se isso foi pautado no próprio conselho da Petros, né? Se isso foi relatado ao conselho da Petros, essa questão. Porque isso é importante, né? Se já colocou até e solicitou uma cobrança efetiva em relação a esse assunto. O conselheiro, ex-conselheiro, vem como é que se diz, estimulando a Petros, a direção da Petros, a fazer essa revisão. E o que está sendo questionado é o seguinte: quando houve a cisão do pré-70 com 70, estimava-se, como está na leitura da pergunta, que era 75-25. Mas quando se fez, verificou-se que não era, que era 23. Então, essa diferença não foi calculada a contento e esse valor é estimado em 2 bilhões. Não é nada, é 2 bilhões a menos a serem pagos no famigerado déficit 2015-2018. Vai fazer muita diferença. Então, independentemente de ter sido levado pelos conselheiros atuais à diretoria da Petros, é um pedido que a gente faz para vocês que estão e esperamos que sejam eleitos, que levem esse tema e façam com que esse tema seja resolvido, que é um tema que custa 2 bilhões para mais ou para menos. Tá bom? Então, te agradeço, te peço desculpas de novo. Não, eu acho que é isso. É importante a gente fazer um estudo sólido, né, com os atuais, e é por isso que é importante ter toda a assessoria para garantir, e aí não tenho dúvida que o papel do conselheiro é esse que você colocou, muito bem colocado, aí, de atuar sobre esses interesses dos participantes e assistidos. Não vai embora, não. Fica aqui que a próxima pergunta começa com você. Depois de 16 anos de rejeição das contas pelo Conselho Fiscal, o atual Conselho Fiscal conseguiu que a auditoria do passivo atuarial fosse realizada, mas com um grave problema. Contra a vontade do Conselho Fiscal, a auditoria foi feita pela KPMG, que é também auditora da Petrobras e era auditora da Petros, o que gera, no entendimento de quem formulou a questão, e acho que no nosso entendimento também, conflito de interesses, pois se a auditora que vai auditar o problema é auditora da Petros e auditora da Petrobras, pode haver um entendimento de que os valores não são aqueles, podem ser maior ou menores, conforme possa parecer melhor para a Petros e para a Petrobras e não para os participantes. Pergunta: neste caso, o que deve ser feito ou poderia ter sido feito no seu entendimento? Bom, Ângelo, eu entendo que dentro dos limites de competência do Conselho Fiscal, papel do conselheiro é levar a suspeita da possível conflito de interesses por parte da empresa de auditoria externa para tanto o Conselho Deliberativo e a direção da Petros não sendo resolvido ou não dando uma resposta a contento para as instituições de fiscalização externa, como a Previc. E, a partir da decisão sendo tomada, o papel do conselheiro é cobrar e garantir que essa auditoria seja feita da melhor forma possível e que tenha todo acesso às informações necessárias para que ela seja cumprida. E, óbvio, dialogando com as entidades. Agora, o conselheiro fiscal não tem como impedir ou dizer que a empresa A ou a empresa B de auditoria pode ou não pode ser responsável por fiscalizar as contas da Petros, porque já realiza na Petrobras. Ele tem um papel, sem dúvida nenhuma, que é fundamental de levar essa suspeita aos órgãos de controle, que deverão, aí sim,
analisá-las e julgá-las, né? Então, o papel do conselheiro é pegar essas demandas, né, que são importantes para todos nós e cobrar dos órgãos de controle que se posicionem, né, e que derem a sua deliberação. Se for ao contento do que a gente imagina que é o mais correto, muito bem. Se não for, aí a gente tem que dialogar com as entidades representativas e ver quais possibilidades, e também com a assessoria técnica, jurídica, de atuação, né, dentro do Conselho Fiscal, mas enquanto entidade para atuar nessa questão. Muito bom. Obrigado, Felipe. Vamos lá, Vinícius. Precisa repetir, não. Você está com a pergunta aí, né, Vinícius? Não, precisa não. Beleza. Gente, eu acho que é uma questão, e essa é um debate político que a gente faz, né? Dos comprometimentos de uma auditoria que tem uma conta tão enorme com a Petrobras e depois ganha a conta da Petros. E se ela apontar algumas coisas que a gente conhece e conheceu ao longo do tempo, e as auditorias que não existiam só vieram até agora, ela pode perder a conta maior que era da Petrobras. Então, a gente sabe, do ponto de vista econômico, financeiro, existe uma pressão para essa entidade não, de fato, ter uma atuação tão apertada em relação, eficiente, eficaz em relação às contas da instituição. Mas, do ponto de vista da legislação, não tem esse pendimento. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que trabalhar por dentro das instituições, junto a outros conselheiros eleitos, né, porque seria uma boa prática a gente conquistar em todas as instituições fechadas que tivesse, de fato, impedimento direto, que não tivesse a mesma auditora na patrocinadora e na entidade de previdência. Então, nós temos que conquistar isso com uma boa prática de gestão e de auditoria para os próximos momentos. Então, tem um esforço, e aí tem um esforço de trabalho com a Previc, com os outros conselheiros eleitos, representantes dos trabalhadores, que tem um fórum, né, para apontar essa necessidade e falar os porquês. E a gente sabe que existe essa pressão econômica financeira, que a gente já viu historicamente o que aconteceu na crise de 2008 e com muitas dessas empresas de auditoria que tinham essas relações intrincadas, né? E aí, vamos dizer assim, o risco moral aumentou e a gente viu no que deu, né? Então, tinha parecer dizendo que estava tudo bem e, de um dia para o outro, as empresas estavam quebrando, né? E nós já sabemos o que não dá certo. E essa é uma das coisas que não dá certo, né? Que a mesma auditora na patrocinadora e no fundo de pensão. Acho que esse é um importante conquista que a gente pode trabalhar, mas do ponto de vista jurídico, a legislação não determina isso, né? Porque senão a gente seria mais fácil o nosso trabalho no impedimento de qualquer desses conflitos que a gente vê, né? Que a gente entende como conflito econômico aí dos interesses. Obrigado, Vinícius. Henrique, a próxima pergunta você pode dirigir ao Vinícius, por favor. A de número 9. Número 8, né? Número 8, desculpe, número 8. Então, Vinícius, o GT paritário conseguiu que a Petrobras indenizasse o PPSP pela separação dos pré-70. Ocorre que o valor dessa indenização foi calculado pela própria Petrobras em 3 bilhões, contra 5 bilhões calculado pelas entidades petroleiras. E que esse cálculo não foi auditado, embora solicitado essa auditoria pelo Conselho Fiscal. Neste caso, o que deve ser feito poderia ser feito em seu entendimento? Só uma questão anterior também, da questão da KPMG, porque colocam como se a auditoria sobre o passivo tivesse sido conquista do novo Conselho Fiscal. Foi conquista a partir de toda a pressão da rejeição dos 16 anos, né? E o trabalho foi feito anteriormente. Eu quero só fazer esse registro. Perfeito. Quanto ao cálculo aí, eu acho que tem alguns equívocos, né? Porque eu acho que o número da FUP era 3,2 bilhões, vamos dizer, os nossos estavam na casa de 4,4,
e a Petros apontou 4,7 bilhões e ainda uma dívida entre dos pré-70 com os pós-70. Então, tem um número aí que não está espelhando, mas havendo qualquer avaliação de nossa parte, que eu acho que a avaliação do que foi construído até agora é que houve um aporte superior às nossas expectativas e que tem ainda uma dívida do pré-70 com o pós-70, né? Contratada e registrada por parte, reconhecida por parte da Petros, né? Então, nós já temos, vamos dizer, uma avaliação. Aí nós temos que avaliar, verificar, a partir das nossas assessorias e consultorias, esses números que a Petros apresentou perante o que a gente acha que deveria ser. Por enquanto, eu acho que os números que a gente apresentou estão aquém do que a Petros reconheceu, tá certo? Aí, quem está apresentando 5 bilhões, 6 bilhões, tem que falar aí para a gente quais são os requisitos, né? A avaliação, como que fala? Os pré-requisitos para chegar a esse número, para a gente poder bater os números e avaliar se existe alguma inconsistência no que a gente avaliou e depois a Petros colocou até acima do que a gente havia avaliado no primeiro momento. Tá certo? De todo modo, Vinícius, esses números que não batem entre si, como você mesmo falou, 3, 4,2, 5, não merecem ou deveriam merecer, da parte do Conselho Fiscal, uma atuação mais enérgica no sentido de se contratar uma empresa que avaliasse essas informações e dissesse, não, o número correto é esse? Sim, é isso que eu estou falando. Porque num primeiro momento você faz estimativas, né? E depois você passa de um caso concreto. O que eu estou falando é quais são as premissas de quem está falando que é superior ao que a Petros já reconheceu, entendeu? Porque a gente precisa da avaliação própria das premissas que o companheiro fez para apontar qual é esse número. As premissas que FUP, FNP, FENASP fizeram estavam com um número abaixo, e a Petros já reconheceu a superior. E existe uma metodologia disso. Aí, a partir do que o companheiro está falando, das premissas que ele colocou, a gente confrontar perante ao que a Petros apresentou. Beleza. Vamos lá, é então. Isso. Felipe, obrigado, Vinícius. Felipe, a sua opinião, precisa repetir a pergunta? Não, eu acho que eu vou muito na linha do Vinícius, até. Primeiro, assim, eu acho que quem coloca essa informação é importante apontar porque isso. Eu não tenho dúvida que FUP, FNP, as entidades que participaram em todo esse debate assinariam um acordo sabendo dessa informação, né, de que havia uma diferença maior, né, e que teria que ser arcada pela Petrobras. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa informação, até porque não estava registrado isso no novo PED. Isso não está registrado. Então, é fundamental que a gente tenha essa informação apontada onde é para que os atuários e toda a assessoria da FUP que trabalhou, né, para chegar nos cálculos ali, se debruçou nesse processo de fiscalização e de contas, possa olhar e ver a veracidade e o que está colocado, por que está tendo essa divergência. Agora, eu não tenho dúvida que nenhuma entidade aqui, eu não tenho certeza que a FNP e como a FUP jamais assinariam sabendo dessa questão numérica e desse valor que é extremamente importante, porque, como você falou lá atrás, qualquer 2 bilhões a menos no equacionamento é muito dinheiro e é muito impacto para quem paga. Então, por isso que é importante a gente ter os dados, ser confrontados, né, em relação aos números, para também a gente jogar com a concretude dos dados, né, e análise bem fria sobre o que foi, né? Porque, de fato, em nenhum momento isso foi colocado, né, no PED, e eu tenho certeza que as entidades não assinariam e teriam processos jurídicos em relação a esse ponto. Então, eu acho que é importante a gente se debruçar, né? E se tiver, vamos ter que atuar em cima, não tenho dúvida nenhuma, mas é importante a gente ter essa informação mais clara para até que as assessorias técnicas das federações possam atuar em cima disso.
Eu lembro que a gente, Cabeça Branca, viveu esse momento e não foi, com certeza, devido ao tempo, devido a uma série de questões, efetuado um estudo rigoroso, até porque existiam inúmeras variáveis que só agora, depois de terem sido completados os estudos, a migração, vão surgindo e se tem a capacidade total de se avaliar de uma forma mais aprofundada. O que é importante nessa questão, vocês dois comentaram, é buscar essas informações, saber o que é correto e o que é apenas fantasia, né? E tentar chegar a um denominador comum. Até porque, se a própria Petros informa de um valor maior, né, e os sindicatos e as outras federações que fizeram o estudo têm outras informações diferenciadas, é bom que esses estudos sejam comparados, né? E é isso que a gente quer. Tá ok? Muito bom, agradeço pela resposta. Fica aí na... Peço também, se você puder encaminhar todo o estudo em relação a esse ponto, para a gente debruçar junto ao nosso atuário, né, nessa assessoria FUP, para a gente avaliar o que é possível ser feito. Mas é isso, para a gente atuar com o pé no chão. Eu acho que uma boa prática para vocês que serão estreantes no Conselho é não deixar de estar contatando tempestivamente o Tedesco, o Fernando Siqueira, o Paulo Brandão, todos esses ex-conselheiros que conhecem a fundo essas questões e que poderão ser de grande valia. Com certeza serão, e tenho certeza que eles vão disponibilizar todo o tempo possível, porque é do interesse de todos. Por favor. Ângelo, só para, assim, eu estou com a apresentação aqui oficial da Petros, só para botar os valores corretamente, o valor aportado foi de 3,6 bilhões nessa separação do pré-70, tá ok? Só para ter um número concreto aqui, o número oficial da Petros. Obrigado, Henrique. Zeca, quer fazer a pergunta de número 9, por favor? É para o Felipe mesmo, tá? Ok. Um minuto para a pergunta e 3 para a resposta. Você sabia que o artigo 48, inciso 9, que faz parte do regulamento da Petros, e diz que a patrocinadora é responsável pelos déficits causados pela paridade ativos-aposentados, está sendo combatido pela Previc? Ela está combatendo algo que tem força de lei, portanto, ilegalmente. Neste caso, o que deve ser feito ou poderia ser feito em seu entendimento? Felipe. Não, primeiro, só para concluir, Ângelo, em relação à pergunta anterior, porque é isso, uma coisa é o fato quando a gente apresenta o estudo, outra coisa é quando ele é aprovado ao Conselho Deliberativo, que são datas diferentes, você tem um processo de database nesse meio termo, e isso interfere também no resultado e no valor, né? Por isso dá essa diferença que até o próprio Vinícius citou aí, em relação ao que é apresentado pelas entidades e o que depois a Petros informa. Em relação ao representante, eu tenho um orgulho também de ter junto comigo, você citou vários nomes importantes, que eu não tenho dúvida, são fundamentais serem ouvidos, mas também temos o próprio PC, Paulo César, conselheiro também, que nos assessora, nos ajuda muito e conhece muito de Petros e fundo de pensão como um todo. Essa questão do inciso 9, que obriga a Petrobras a pagar a diferença, ela tem que ser cobrada, não tenho dúvida. A questão é se a inflação está de acordo, o INPC está maior ou menor que o IPCA. Óbvio, garantindo as diferenças entre repactuados ou não repactuados. Acho que o seu microfone está fechado. Não. Ele terminou. Terminou? Isso.
Podia repetir, por favor, que ficou sem som, pelo menos para mim. Podia repetir, Felipe? Não, pelo que eu entendi da pergunta, porque foi um tom baixo, a questão do inciso 9º. Isso. A obrigatoriedade da Petrobras arcar na diferença do NPC, caso ele não seja maior, até, se não me engano, isso é até 86, se eu não me engano, né, o regulamento, a lei, esse inciso que aborda. O papel do conselheiro, nesse sentido, é atuar garantindo as diferenças que existem hoje no regramento, tanto dos repactuados como não repactuados. Ok. Né? Fizeram opção pelo IPCA e garantir que, se a Petrobras se deu a maior, que ela tem que arcar com essa diferença. Sempre seguindo o que diz a instituição, né? O normativo. Felipe, talvez tenha havido um ruído na nossa interlocução. Eu vou ler a pergunta de novo, até porque o Vinícius vai responder. Caso você queira fazer alguma modificação. Alô, Felipe? Estou ouvindo. Por favor, fica aí na linha. É o seguinte, você sabia que o artigo 48, inciso 9, que faz parte do regulamento da Petros e que diz que a patrocinadora é responsável pelos déficits causados pela paridade entre ativos e aposentados, está sendo combatido pela Previc, e a Previc, combatendo algo que tem força de lei, portanto, combatendo alguma coisa de forma ilegal, já que o que está sendo feito é legal. Nesse caso, o que deveria ou poderia ser feito no seu entendimento? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é que é isso, o regulamento, a lei é uma coisa, o regulamento é outra, né? Então, assim, um tem peso diferente do outro. Tem a Lei Complementar 109, de 2001, mas esse assunto é em relação aos benefícios concedidos, que é direito adquirido a todos, né? Tá bom. Então, beleza. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Vinícius, por favor. Gente, só recuperando a informação anterior, né, da pergunta anterior, não houve, na assinatura do NPP, não estava colocado um número definido, a Petros reconheceu o número. Então, nós temos todo o direito de ação, se não for esse número que ela reconheceu, de buscar os valores corretos. Então, não existe uma limitação da nossa parte por causa da assinatura do NPP. Tá certo? Em relação a isso, não tinha um número pré-definido pela Petros, tal. Então, não foi parte do NPP nesse sentido como valor limite. Se a Petros reconheceu o valor, a gente acolheu e tem debate, pode ter debate sobre o montante. Era previsto, né? Quanto... Era previsto porque não era um número definitivo, era só uma estimativa. Isso. Então, não tinha o direito de questionar o que estava colocado. Quanto ao artigo 48, inciso 10, né? 9. Faz parte do 9, né? Que faz parte do regulamento da Petros, né? A Previc não pode retirar esse regulamento sem apontar uma fonte para financiamento dessa responsabilidade jurídica. Ato jurídico perfeito, né? Pelo que estava colocado, contrato jurídico perfeito, porque foi definido ainda em 1984, anterior à Constituição de 1988, tá certo? Então, tem essa ilegalidade colocada, e essa é uma disputa que está colocada judicialmente também na questão da repactuação. Então, nós temos uma ação, por causa da repactuação, que estava retirando essa vinculação entre ativa e aposentados. Então, nós estamos fazendo essa disputa desde sempre, né, para garantir essa vinculação entre ativo e aposentado e que a Petrobras responda paritariamente na sua responsabilidade. Acho que é isso. Beleza. Fica aqui, não vai embora, que a última pergunta dos Cabeças Brancas começa contigo. O TCF, o termo de compromisso financeiro, que vai vencer em 2028,
hoje estimado em torno de 8 bilhões, tinha como garantia títulos do governo. Essa garantia foi mudada para petróleo nas refinarias, contra o voto dos conselheiros eleitos. Se as refinarias forem vendidas, essa garantia pode ser prejudicada em prejuízo dos pré-70 e dos demais participantes? Qual é o seu entendimento? É isso, vamos dizer, ela pode ser prejudicada, né, se não houver a substituição, que é obrigatória. Os conselheiros muito bem votaram contra, porque eles queriam alguma coisa líquida para garantir os benefícios dos participantes, né? A Petrobras fez essa opção, do ponto de vista da privatização, é um imbróglio para ela, porque ela vai ter que substituir essa reserva por outra garantia real, né? Então, nós temos que nos precaver para que ela não deixe de oferecer outra garantia real para honrar os benefícios dos pré-70, né? Nesse sentido. Então, tem essa condição que ela não pode deixar, porque senão ela está fraudando o acordo que foi firmado e a garantia que ela apresentou, né? E nós temos que ficar de olho para, no momento se ela der esse passo da privatização, onde tem as reservas colocadas aí, né, que a gente obrigue ela a prontamente apresentar uma garantia, porque isso vai facilitar também no combate à privatização que ela está querendo fazer, né? A gente preserva direitos e ainda evita a atuação dela na destruição da Petrobras, na direção da Petrobras. Vinícius, eu vou acrescentar uma outra pergunta nesse contexto, que é a seguinte: essa atribuição de atenção para essa questão, que eu entendo seja de suprema importância, é uma questão atribuída ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, à diretoria da Petros. Quem é que tem essa incumbência de forma objetiva? Cara, a avaliação de todos esses controles o Conselho Fiscal tem essa atribuição. Ele vai ter que cobrar, se os caras não apresentarem, porque, vamos dizer, todos os contratos, todos os investimentos, existe uma sistemática, né? E a partir dessa sistemática se define lá as garantias, o documento de risco que está colocado para aquele projeto, e a partir disso é que a gente atua, desses controles. Então, esse é mais um controle, é uma garantia específica de um contrato. E se ela tergiversar em apresentar essa garantia, a gente tem que atuar. Se a diretoria não fizer, a gente preventivamente vai ter que vigiar, porque a gente está vendo o que está acontecendo e o que as diretorias fizeram ao longo do tempo, né? Aquela questão dos 70 investimentos, que a gente verificou a inconsistência nesse processo de aprovação dos investimentos, né, recorrente, a gente não pode deixar que ocorra com qualquer garantia que está colocada agora. Beleza, obrigado, Vinícius. Felipe, a sua opinião, se quiser, eu posso repetir a pergunta ou não? Acho que não é necessário. Beleza. Bom, acho que em relação à garantia dada em petróleo, primeiro, acho que é fundamental a gente defendê-la, tendo em vista que nós somos ou trabalhadores ou fomos trabalhadores de uma indústria de petróleo. Então, usar ela como tal de garantia é algo extremamente legítimo, né, e importante. No caso das privatizações, como bem citou o Vinícius, isso pode até ser algo que dificulte, né, porque ela tem por obrigação, né, no caso de uma venda de uma refinaria, vai estar lá alocado uma parcela do petróleo, que é destinada à garantia, a apresentar outra garantia, e isso pode gerar todo um debate que seja prejudicial ou que dificulte esse processo de privatização, né? Porque não existe um fundo de pensão que seja garantido para todos e todas se a gente não defender ao mesmo tempo também a Petrobras contra as privatizações que estão sendo feitas, né? Uma coisa, acho que não podemos desassociar da outra. E não existe direitos de previdência complementar da Petros a todos os participantes e a AMS se a gente não defender a Petrobras enquanto uma empresa
pública a serviço do povo brasileiro e integrada. E é por isso que é fundamental a questão da penhora, né, desse petróleo para trazer a garantia para o plano. Muito bom, Felipe. Em termos de perguntas que nós havíamos preparados para vocês, a gente chegou ao final com louvor, né? Agora temos a possibilidade de fazer 2 perguntas que você pode dirigir ao Vinícius e o Vinícius 2 perguntas que ele pode dirigir para você, com a possibilidade de você fazer a réplica e ele a tréplica, tá bom? Então, você pode começar fazendo a pergunta, 1 minuto para a sua pergunta para o Vinícius. Ângelo, só vamos fazer uma pausa nesse bloco aí de 5 minutos para todos, né? Eu acho importante. Eu tenho medo que a gente cometa o mesmo erro que da vez passada. Não, é só pressionar pausa aí, você para a gravação e reinicia do mesmo momento que você começar, tá? Por isso nós estamos gravando ao mesmo tempo, você e eu.